Ai, aqui eu vou colocar esse post-it aqui. Tá, eu acho que tá legal pra fazer os ajustes. Fala pessoal, tô fazendo alguns ajustes aqui pra ter o novo item do cenário. Esse vai ficar legal. Mas aqui ó, hoje já é domingo e eu ainda não consegui tempo pra falar do pacificador essa semana. Mas esse é o vídeo que a gente vai falar do pacificador. Não especificamente do episódio em si, que foi muito legal, mas da coisa mais importante que aconteceu com o pacificador essa semana. Porque a série do pacificador, ela tá rompendo a bolha dos fãs, e ela tá atingindo a audiência máxima. E nesse momento aqui, ó, Pacificador top 3 séries mais assistidas da HBO Max no momento. Junto ali com Euphoria, que tava num hype danado dos fãs do Euphoria pra poder ver essa série. Então, nesse momento, a série do Pacificador é uma das séries mais importantes e assistidas dos Estados Unidos. Então assim, cadê o flop? O que tá acontecendo nesse momento é que o Pacificador, ele tá conquistando a audiência por causa da qualidade dele. A série, ela é tão boa que ela atrai a audiência de todas as bolhas que existem na internet. Transcende o seu público, alcança um outro público e isso permite com que ela seja muito assistida. E ela consegue isso através da qualidade. E por causa dessa qualidade, o DCU de novo fica com a faca e o queijo na mão. A faca pra quê? Pra matar a Marvel! Não! Calma, não vamos matar ninguém! E o sucesso da série do Pacificador tá permitindo o DCU a ter um negócio chamado de momento. E isso daí é fundamental. Então, nesse vídeo, a gente vai analisar os números do Pacificador. A gente vai ver a importância disso pro próprio DCU. E como que a DC pode explorar isso para gerar ainda mais audiência pros próximos filmes e pras próximas séries. Vamos ver tudo isso? Então, roda a vinheta e vamos começar! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado. Beleza, então vamos falar desses números do Pacificador. No site IMDb, nesse momento, a série do Pacificador é a terceira mais popular. No gráfico de engajamento tradicional das séries dos Estados Unidos, o Peacemaker aparece em terceiro, logo atrás de Yellow Jackets e da série de Star Wars, Livro de Boba Fett. E em termos de recepção, a série também tá indo muito bem, pois no Rotten Tomatoes ela mantém os 90% de aprovação, e o Audience Score também está acima de 80, que é um dado muito bom para uma série como essa, porque ela vinha com uma certa desconfiança do público, e principalmente de uma audiência que se perguntava a real necessidade de ter uma série do Pacificador, e não de um outro personagem mais importante dentro da DC. Então assim, o que tá acontecendo? Como que o Peacemaker do nada surgiu, e ele rapidamente conseguiu conquistar o seu espaço para se tornar aí top 5 séries do momento? Na minha opinião, existe 3 motivos desse seriado tá indo tão bem assim. O primeiro motivo é que ele faz parte do DCU. O segundo motivo é que ele é um seriado do James Gunn. E terceiro motivo é que ele é muito bom. Você tem 3 motivos que, na minha opinião, é o que diferencia esse seriado do Pacificador do que em relação a um outro ótimo seriado da DC, que é o Superman and Lois. Superman and Lois é ótimo, todo mundo sabe disso, mas o Superman and Lois nunca conseguiu ficar top 5 dentro da HBO Max, ou mesmo top 5 dentro do IMDb. Por que ele nunca conseguiu? Porque Superman e Lois não é do DCU. Porque Superman e Lois não é do James Gunn. Superman e Lois tem qualidade e é muito boa, mas não faz parte do DCU. Você assiste Superman e Lois, mas você teoriza as coisas em relação ao Superman e Lois. Talvez no máximo uma conexão com o Arrowverse. Já o Pacificador, não. O Pacificador tem qualidade, mas também tem DCU. Então as pessoas assistem o Pacificador também teorizando sobre o que pode acontecer dentro do DCU. Afinal, aqueles alienígenas têm alguma conexão com o Besouro Azul? Eles são do planeta Vênus? Mesmo que a resposta seja não, não tem nada a ver, as pessoas teorizam. E elas se importam com isso, porque elas querem assistir o Pacificador, porque daqui a 5 meses vai ter o filme do Adão Negro, e do Adão Negro a Harcourt pode aparecer e fazer a conexão do Pacificador com o Adão Negro. E daí a DC vai ligando os pontos, vai levando as coisas,
mais ou menos como a Marvel faz com as suas séries, sempre ligando os pontinhos e segurando na mão da audiência e falando, ó, agora você assiste esse daqui, porque a história vai continuar a partir daqui, tá, amigo? Depois você volta pro Disney Plus e você vê a série do Cavaleiro da Lua. Quando terminar Cavaleiro da Lua, você assiste esse outro seriado e a gente vai te levando. Você faz com que a audiência seja refém da sua história. E o Pacificador, como ele é uma sequência do Esquadrão Suicida, ele pega a audiência do Esquadrão Suicida, traz pro Pacificador, consegue nova audiência, porque o seriado é realmente muito bom e atrai uma nova audiência, fisga eles e depois leva para um outro lugar. Isso dá certo, eu não tenho dúvida nenhuma que isso dá certo. E é um dos motivos de eu ser muito a favor de universo compartilhado. Mesmo que a conexão seja mínima, mas é importante que as coisas estejam, sabe, na mesma terra. Porque daí você fica teorizando se o Aquaman realmente vai aparecer no último episódio do Pacificador, como de fato estão especulando. E você já vai ficando no hype, você já vai se preparando pro último episódio, porque quando sair o último episódio, bum, você explode. Porque pode aparecer o Aquaman ali, entendeu? Porque se fosse um universo à parte, você não poderia colocar o Aquaman ali. Mas isso é importante para um grupo. O grupo que é apaixonado por DC e acompanha diariamente as coisas da DC. Existe o grupo de fora, o grupo que não tá nem aí. O grupo que só quer ver bons seriados e boas histórias dentro da plataforma que elas estão assinando, porque é o que tá saindo toda quinta-feira, sexta-feira. E nesse caso, o Pacificador é um prato cheio. Porque ele possui uma história isolada, que sim, é uma sequência do Esquadrão Suicida, mas você não necessariamente precisa assistir o Esquadrão Suicida para entender a série do Pacificador. Então é relativamente fácil você entrar no Pacificador e ficar por ali, e ser fisgado pela história única do Pacificador. E é nesse ponto que entra as outras duas virtudes de Pacificador: a qualidade e James Gunn. James Gunn é um nome tão grande, mas ele é tão grande que ele vai abrir portas, ele vai fazer com que as coisas sejam um sucesso. Ele é o cara que fez um guaxinim que ninguém conhecia no universo da Marvel virar um dos personagens mais importantes, e uma árvore que só fala Groot, um dos personagens mais memoráveis que as pessoas compram o merchandising dele. O cara é bom, ele sabe escolher seus personagens, ele sabe dar história pra eles, ele sabe criar um relacionamento com os personagens que ele cria ali, e ele sabe criar uma história. O nome dele por si só já atrai pessoas. E claro que ali só ter o nome às vezes não é o suficiente. Eu mesmo já vi um seriado que tem o nome de um cara ali famoso e no final não é tão bom assim. Foi o suficiente pra eu ir lá e assistir um episódio? Foi, mas não foi o suficiente pra eu ficar até o final. Aí entra a qualidade em si do seriado. E é nesse ponto que o Pacificador realmente se destaca em relação aos demais. Porque estar dentro de um universo compartilhado, isso é relativamente fácil de se resolver. Ter um cara de renome que pode chamar a atenção por boas histórias é algo difícil de ter, mas é possível de conseguir. Você ter uma história nota 9 pra cima e que cada episódio vai ficando melhor que o outro, isso daí não é sempre que você consegue. E esse é o pulo do gato do Pacificador. Ele tem 3 coisas que destacam ele. 3 coisas que, se você pegar os seriados da própria Marvel, talvez você não encontre todas elas. Então o Pacificador, ele pode não ter o hype. Você pode olhar antes da estreia do Pacificador, colocar lá no Google Trends o número de buscas para a série do Pacificador, e vocês vão ver que não se compara com hoje. Por quê? Porque era de se esperar que esse seriado de um personagem que ninguém conhecia, mesmo com ele tendo aparecido num filme, não fosse gerar hype. Mas quando ele saísse e ele de fato fosse bom, porque ele é do James Gunn e tem uma boa história, ele iria conseguir a sua audiência com o tempo passando. Episódio 1 sai, o nicho da DC vê o episódio. O nicho da DC fala, meu Deus, isso é genial, todo mundo tem que assistir. No episódio seguinte, mais pessoas vão ver. E daí esse grupo, que é um pouquinho maior, também vai dizer, meu Deus, esse seriado é demais. E do 3 vai se expandindo e vai se expandindo até alcançar o máximo possível. É o clássico fenômeno do boca a boca, que funcionou pra DC antes. Vocês lembram do Aquaman? O Aquaman não tinha hype, mas ele fez 1 bilhão. Por quê? Porque ele tinha boca a boca. As pessoas assistiram, elas recomendaram, outras pessoas foram ver e assim foi levando. O Aquaman, ele conseguiu gerar um hype e momentum pro universo DC. Infelizmente, os filmes que vieram depois do Aquaman, eles não conseguiram repetir o sucesso do Aquaman por outros motivos, mas por motivos externos, vide pandemia.
Vídeo Esquadrão Suicida ter sido lançado junto da HBO Max, que dividiu a audiência. Você tem vários outros motivos que prejudicaram esse momento do universo DC, que poderia estar num outro patamar nesse momento se você considerar apenas a qualidade dos produtos que eles estão entregando nesse momento. Mas infelizmente esse ciclo foi interrompido e teve que se começar quase do zero a partir do Esquadrão Suicida. E agora a DC tenta reconquistar esse momento com uma série muito boa, que atrai uma nova audiência e constrói algo maior, possivelmente com uma história que talvez faça uma conexão com o filme do Adão Negro, conforme já tem especulação. Conforme já se fala que o Aquaman pode aparecer no último episódio. Ou sei lá, um outro personagem. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que parte desse sucesso é porque o filme está no DCU, ele é do James Gunn e ele é muito bom. Se ele não tivesse um desses fatores, talvez ele até tivesse uma audiência, mas talvez ele não fosse top 5, top 3 do IMDb. É por isso que eu sou muito a favor do universo compartilhado. Na minha opinião, toda e qualquer nova série da HBO nesse momento tem que ser do DCU. Ah, Gabriel, mas o DCU morreu, agora com o Flash vai ser uma outra coisa, um reboot. Gente, não importa como que vão chamar o DCU a partir de amanhã. DC Rebirth U, sei lá o nome que querem dar. O importante de verdade é você estar fazendo um monte de conteúdo. Filme da Batgirl, filme do Flash, filme do Besouro Azul, filme do Adão Negro, filme do Shazam 2. Novas séries que a gente ainda precisa saber quais são. Mas é importante que todas essas séries estejam na terra do DCU. Ah, Gabriel, e as coisas do The Batman? As coisas do The Batman a gente sabe que vão ser na outra terra, a terra do Matt Reeves. Que a gente tá chamando aqui de Terra 2 porque a gente não sabe o nome, mas é a Terra 2. Ah, Gabriel, e o Arrowverse? Gente, o Arrowverse, ele é extremamente importante. Ele ajudou a popularizar vários personagens na TV norte-americana. O Flash hoje tem uma fanbase muito maior do que tinha antes do seriado do Flash. O Arqueiro Verde também, o John Constantine também. A DC deve muito ao Arrowverse. O Arrowverse, ele não precisa morrer da noite pro dia. Ah, cancela tudo do Arrowverse e faz tudo no DCU. Não, não é assim que funciona. Eu, se tivesse o controle máximo das coisas, eu iria fazer um período de transição de mais ou menos de 2 a 3 anos para ir levando as produções que eu quero fazer pro DCU. Ao invés de aprovar uma nova série do Arrowverse, eu iria aprovar uma nova série do DCU, entendeu? Mais ou menos isso. Claro que as coisas não são assim tão simples, porque são coisas administradas por pessoas diferentes. Não é tão simples assim, eu sei, mas eu acho que é importante eventualmente você fazer tudo do DCU. Ou então você estabelece que o Arrowverse é uma terra dentro do DCU, como a gente sabe mais ou menos que é por causa daquele encontro com o Flash, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que é isso, ninguém faz nada com isso. Por isso que eu acho que deveria ter uma crise nas Infinitas Terras, com todos os universos se encontrando. Isso seria muito bom. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando isso porque o Pacificador é a primeira série grande do DCU que chega na HBO Max e que imediatamente tá fazendo mais sucesso do que as séries do Arrowverse. E o Arrowverse, o pessoal gosta de pegar no pé, mas a verdade é que ele consegue ter seriados que são muito bons. O mesmo seriado que não necessariamente é do Arrowverse, mas é o Doom Patrol. O Doom Patrol, ele é tão bom quanto o Peacemaker. Na minha singela opinião. Eu acho muito bom, mas ele nunca conseguiu fazer esse sucesso que o Peacemaker fez. Doom Patrol era mais conhecido do que o Peacemaker. Porque eu só consigo imaginar que seja por causa da qualidade do seriado do James Gunn e porque faz parte do DCU. Não consigo encontrar outras respostas além dessas. E é por isso que eu acho que a médio e longo prazo a DC tem que afunilar os seus conteúdos para séries do DCU. Não estou dizendo que tem que cancelar as coisas do Arrowverse, porque eu acho Stargirl legal, eu acho Superman Lois ótimo, maravilhoso, mas eventualmente essas séries vão terminar. E quando elas terminarem, não precisa substituir por uma outra do Arrowverse. Você pode substituir por uma outra do DCU. E assim, ó, a internet é um lugar muito, mas muito engraçado. Porque em novembro, antes de estrear Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, 50% dos fãs da Marvel odiavam o Homem-Aranha do Tom Holland. Que ele não tinha responsabilidade, que ele não tinha tio Ben, que ele não era pobre, que ele não passava dificuldade, que ele viajava pra Europa. Essas eram as críticas que você escutava do Homem-Aranha do Tom Holland. Por um outro lado, você tinha grandes fãs do Homem-Aranha Tom Holland que defendiam a ferro e fogo o personagem deles. E que o Homem-Aranha do MCU era realmente o melhor Homem-Aranha. Aí veio o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E num período de um mês, a grande maioria das pessoas que criticavam o Homem-Aranha do Tom Holland perceberam que o Homem-Aranha do Tom Holland
podia sim ser arrumado e ter uma nova trajetória na qual eles se identificam mais. Ou seja, em um filme, o Homem-Aranha do Tom Holland deixou de ser questionável para virar unanimidade, ou muito próximo disso. O DCU hoje, ele tá mais ou menos na mesma situação que o Homem-Aranha Tom Holland, antes da estreia do Sem Volta Pra Casa. Tem um grupo que está 100% convicto que o DCU tem futuro e que as coisas que vão sair esse ano, de fato, vão colocar o DCU no hype normal, onde você espera que DC esteja. E tem um outro grupo que tá desconfiado, porque um dia sai um rumor que não vai ter Superman. E daí depois você tem um insider que desmente, faz em cima da notícia para gerar clique, e você não sabe mais o que é verdade e o que não é. Então o DCU, ele tá nesse momento decisivo que as pessoas precisam ter respostas. E o Pacificador era a melhor resposta possível que a DC poderia dar. Porque ela tá pegando um personagem absolutamente desconhecido e fazendo do desconhecido um dos melhores seriados de super-heróis de todos os tempos. Então uma parte do grupo que estava desconfiada já começa a migrar pro lado das pessoas que estão vendo o otimismo no DCU. E se o Peacemaker continuar crescendo, e no final fazer esse cameo do Aquaman, como estão especulando, e fazer a ligação com o Adão Negro, você começa a levar mais e mais pessoas que estão desconfiadas pro seu lado. E quando você tira as pessoas de lá e traz pra cá, você tem o hype delas. E o que a DC mais precisa nesse momento não é a qualidade de suas histórias. Não é que os filmes estão ruins. De forma alguma, eu não acho que os filmes estejam ruins. Pelo contrário, eu acho que eles estão muito bons. Mas o DCU, ele não gera hype. Esse sempre foi o problema das coisas do DCU. O hype vem a partir de um grupo, mas ele não é focal o suficiente para fazer um estrondo de volume como o pessoal da Marvel faz. É por isso que hoje a coisa mais importante do DCU é momento. A inércia, as coisas têm que se movimentar e você tem que pegar as outras pessoas e colocá-las para correr junto, para gerar hype com você, enquanto que você está divulgando o seu próximo filme e próximo seriado. E você vai linkando as coisas, vai trazendo novas pessoas, leva elas pro novo hype, leva elas pro próximo e vai aumentando, até que você tem uma bola de neve de hype, que é o que basicamente a Marvel consegue fazer. E aqui, ó, ninguém tá comparando DC com Marvel, qualidade dos programas. Eu tô comparando hype, é um gerenciamento de marca, um relacionamento com os fãs. E tudo isso é uma coisa que o Pacificador, ele tá ali pra ir arrumando, sabe? Ele não tá ali pra jogar uma bomba e dizer que agora o DCU vai gerar tanto hype quanto as coisas da Marvel. Mas ele tá ali pra... Ô amigo, vem aqui, ó. Olha aqui esse aqui. Vamos conversar? É nos poucos, é comendo nas beiradinhas. O MCU, ele consegue gerar o hype porque ele fez exatamente isso. Ele foi comendo nas beiradinhas. Ou vocês acham que a fase 1 do universo da Marvel dava muito dinheiro? Eles foram aos poucos, com paciência. E me parece realmente que a DC, ela quer ter paciência nesse momento. E a sensação que eu tenho é que ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para ir conquistando na beirada. Ela sabe que tem que fazer isso. E me parece que esse é o plano. O Pacificador é o primeiro momento que a gente está vendo o resultado disso. Mas o trabalho estava sendo feito antes. Porque se a DC conseguir emplacar uma sequência mais ou menos desse jeito, um Peacemaker nota 10, número 1 de audiência na HBO Max. 2 meses depois, The Batman, 1 bilhão de bilheteria, salve, salve The Batman, maior filme de super-herói de todos os tempos. Aí vem Adão Negro. E o Adão Negro conta sua própria história, mas ao mesmo tempo cria laços com o seriado do Pacificador, e ele termina de um jeito que deixa uma raiz para uma futura história, talvez no filme do Besouro Azul. E aí você vai com o filme do Flash, que ele pega as raízes do antigo do DCU, do novo DCU, pega tudo isso e reforma o universo. E se a DC emplacar com todos esses filmes, todos eles forem muito bons, e cada um desses filmes tiver 3 qualidades muito únicas como o Pacificador tem, aí você deixa de comer na beirada e você chega no meio. E aí você gera hype. Ah, Gabriel, mas eu não consigo ficar hypado porque não tem Superman no DCU. Gente, primeiro, calma. A gente não tem certeza absoluta que não tem Superman no DCU, porque ninguém confirmou isso, e na minha opinião, vai ter Superman. Talvez não tenha ali no filme do Flash, mas eu acho que vai continuar existindo uma figura de Clark Kent, Superman, dentro do DCU, e mesmo que talvez não tenha Superman,
A gente não sabe como é que vai ser amanhã, porque eu acho simplesmente impossível você hoje falar com um cara da Warner e perguntar pra ele: você quer fazer um universo DCU sem Superman? Eu duvido que ele vai falar sem Superman. Eu duvido. Eu simplesmente duvido. Ele vai falar que hoje o plano não é Superman, mas que eventualmente pode vir a ser. E isso daí é o suficiente pra eu ter a minha esperança. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? O sucesso do Pacificador, ele não é por acaso. Ele tem qualidade, ele tem história, ele tem desenvolvimento de personagem, ele é cinematográfico, ele é muito bem feito. O universo compartilhado, ele serve para gerar hype pré-lançamento. Quando você não consegue gerar hype no pré-lançamento, você tem que gerar hype no boca a boca. E isso Peacemaker consegue fazer. E isso prova, por A mais B, que as pessoas querem ter conteúdos de DC. As pessoas querem ver coisas de DC. Mas grande parte das pessoas não consegue embarcar no hype de ver as coisas da DC, até ver as coisas da DC que são muito boas. E o Pacificador é o passo na direção certa para conseguir começar a fazer com que essas pessoas comecem a ter hype até para os menores projetos da DC, para um super-herói extremamente pequeno que é o Pacificador. É isso que esse seriado faz. Esse seriado permite com que a DC fique com a faca e o queijo na mão para os seus próximos anúncios. Porque quando ela anunciar o próximo seriado do DCU, as pessoas vão lembrar do Pacificador. As pessoas vão lembrar que talvez tenha uma conexão. Aquelas pessoas que gostam só das teorias do universo compartilhado, elas vão estar ali. Aquelas pessoas que querem ver qualidade cinematográfica, elas podem estar ali também. É isso que o Pacificador faz. Essas são as portas que o Pacificador abre. E quando a gente estiver no corredor do hype, aí ninguém segura a DC. Porque daí a gente vai misturar hype com qualidade, que a gente sabe que a DC tem. Não tem como segurar. Aí não tem como segurar. Mas tem um grande porém em cima disso tudo. Todas essas produções da DC nesse ano, elas não podem flopar. O Pacificador era a série que eu mais tinha medo que flopasse. Porque era uma série que a gente via os números dos trailers de views, eu tinha medo que flopasse. O meu alento era, de fato, a questão da qualidade, o James Gunn. O James Gunn iria segurar essa série e fazer com que as pessoas embarcassem nela. E de fato, o meu alento se comprovou ser verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. E nesse primeiro desafio de 2022 que a DC tinha, ela conseguiu superar. E esse talvez era o desafio mais difícil, que era conseguir fazer com que o seriado do seu herói pequeno fizesse sucesso. Agora ela tem os outros desafios, e esses desafios me parecem ser muito mais fáceis de superar. O The Batman promete ser o melhor filme do Batman, com certeza vai fazer dinheiro. O Adão Negro visualmente parece sensacional, é o Dwayne Johnson ali. O The Rock, tá todo mundo hypado dentro da DC pra falar desse filme. Estamos só aguardando o trailer, mas eu acho que esse filme vai ser um caminhão de dinheiro. Esse filme eu não estou preocupado. E daí você tem um filme do Flash, que sinceramente, a minha única dúvida nesse momento é a questão do Superman. Mas eu não acho que a ausência de um Superman pudesse destruir esse filme. Eu acho que isso não vai acontecer. E a verdade é que esse filme vai adaptar, entre aspas, Flashpoint. Vai ter 2 Batmans, 2 Flashes, Supergirl, um monte de gente do Homem de Aço, Mulher Maravilha. É quase um filme da Liga da Justiça, se você parar pra pensar. Esse filme eu não estou preocupado na questão da qualidade. Estou preocupado na questão da bilheteria. A bilheteria é o que eu estou mais preocupado, mas eu ainda acho que esse filme tem totais condições de fazer $1 bilhão. Eu acho que tem e vai. E ele vai superar barreiras para conseguir fazer isso com qualidade, com marketing, com trailers. Que os trailers vão ser fundamentais para divulgar esse filme. E por fim, a gente tem o Aquaman, que a gente ainda não sabe se esse filme vai ou não ser adiado. O Aquaman, eu sinceramente não tô preocupado, porque é James Wan. O primeiro filme foi muito bom, ele tem uma base sólida de audiência, ele tem uma qualidade muito boa. A história que a gente tá vendo aí pelas coisas que estão vazando de ser baseado no Rei Morto, que é a cara do James Gunn, esse filme tem tudo pra realmente ser muito bom e manter o sucesso do primeiro. Então veja só, essas são das coisas grandes, a gente ainda não sabe qual que é o próximo seriado do DCU e se vai sair esse ano. Mas dentro das coisas macros do DCU, séries e filmes, todas elas, quando você analisa friamente, todas elas têm totais condições de se tornarem grandes sucessos e impulsionarem o DCU para ter hype. Então assim, ó, pra mim o Peacemaker, ele tem exatamente o que o DCU precisa: conexão com o DCU, universo compartilhado, mais
qualidade de história. Se as próximas séries e filmes da DC estiverem nesse patamar, não tem como segurar a DC. Não tem. Pra mim, esse é o segredo. O universo compartilhado, mais uma grande história contada por um cineasta muito bom. O Peacemaker tá dando o caminho dourado de Oz. Você só precisa seguir os tijolinhos. Mas tá ali, eles entregaram e mostrou que dá pra fazer. Dá pra fazer o universo compartilhado. Ah, Gabriel, mas o universo compartilhado do Peacemaker é mal conectado? Não, gente, não! O segredo não é você fazer 1 trilhão de referência e conectar a história de 1 trilhão de jeitos possíveis, como a Marvel faz. O segredo é você estar na mesma terra e ir levando pedaços da história de um lado pro outro, de um jeito que o público não vai querer ficar de fora. Esse é o segredo. Não são as 1 trilhão de referências que a Marvel coloca. Não é apenas as cenas pós-crédito. A cena pós-crédito é uma ferramenta para fazer isso. Mas o segredo é fazer com que o público pense que ele vai perder alguma coisa importante na história se não ver tal coisa. Esse é o segredo. E o Pacificador, ele faz isso. Se você quiser ter assistido Esquadrão Suicida, ótimo, você vai entender mais o contexto do personagem. Mas se você não quiser, tudo bem. Mas você pode assistir o Pacificador porque pode ter uma referência do DCU. Pode aparecer tal personagem do DCU. Você não sabe se amanhã o Adão Negro vai conectar ou não. Você assiste também para ver isso. Você assiste porque você quer ver a conexão. Você necessariamente não precisa ter a conexão, mas as pessoas têm que esperar a conexão. É isso, a doce ilusão de achar que tudo pode estar conectado. Mesmo que talvez elas não estejam diretamente conectadas como na Marvel. Mas você pode fazer com que as pessoas pensem que estão. E é isso que eu gosto tanto do Pacificador. Além, é claro, de um roteiro sensacional, personagens maravilhosos, episódios incríveis, um humor James Gunn, eu acho que esse é um dos segredos do Pacificador. E é por isso que a faca e o queijo estão nas mãos da DC. O caminho das pedras é esse do Pacificador. E eu espero muito, porque eu acho que vai dar certo sim. Tô até passando mal aqui. Mas, gente, essa daqui é só a minha análise. Se você tem uma análise diferente, comenta. Eu tô curioso para ver a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe DC. E esse foi o vídeo sobre a DC estar humilhando no Peacemaker. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.